Gatas, estamos aqui com o podcast Andrômeda 40+, sempre feliz da vida, senão ficamos em casa, né, meu bem? E vamos falar sobre um assunto que todo mundo tem um pouco ou muito, porém, poucos admitem, tá? Fica a dica. E vamos primeiro aos recadinhos que se fazem necessários. Mulher ajuda mulher, não é mesmo? Só que não. E vocês vão provar que mulheres ajudam mulheres através de suas curtidas, seus comentários, se inscrevam, porque 0800 não paga nada e não cai o dedinho, né, amores? Vamos ajudar a titia aqui, porque senão o canal não aumenta e ninguém fatura. Olha que beleza. Estamos também nas TVs, porque viemos para ficar, gatas, sinto dizer. Rio de Janeiro, NET Claro, Canal 2, São Paulo, o streaming Soul TV. E estamos com uma professora de psicanálise e nós vamos falar sobre adicções. É isso mesmo? É isso mesmo. Falei certinho, bem. Patrícia Braz, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Amei. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Eu acho o máximo falar adicções, porque parece um negócio fora de um contexto pois normal, bem, né? Tem que falar certo isso aqui, senão já lascou o cano, com a professora ainda, gente. Mas, na verdade, assim, as adicções são muito mais próximas da gente do que a gente possa imaginar. O que seria adicções? Então, vamos lá. Antes de falar o que são adicções, eu vou fazer um históricozinho, porque eu acho que sempre quando a gente pensa num desenho, numa imagem, fica mais fácil da gente entender. Perfeita. Né? Então, quando existe um mito que é o mito de Dionísio, que é o filho de Zeus, e de Semele. O Dionísio, ele era um buscante, vou usar esse termo, porque é o que se faz hoje, tudo se busca, né? Tudo se quer, tudo se procura, que buscava muito essa questão do prazer, do êxtase, né? Do que gostaria. E Dionísio é um semideus, né? Ele é filho de uma mortal com Zeus, e ele era o fabricante de vinho, filho de Zeus. Olha, não sabia. E ele era o deus do vinho, né? E Dionísio, ao longo da vida dele, ele passa por diversas experiências, porque ele foi tirado de Semele, foi cuidado por vários grupos de pessoas que se dedicavam a ele, tratando ele das formas mais divinas possível, que Zeus era o pai, né? Então tinham que manter ele ali num lugar bom, poderoso. E ele sempre buscava mais. Por que ele foi cuidado? Porque várias pessoas? Ele foi tirado de Semele por ela ser uma mortal. E ele foi costurado na coxa de Zeus até o nascimento, na sua gestação. E depois Zeus ordenou que ele fosse cuidado por vários grupos. Então, tinham grupos de sátiros, tinham grupos de ninfas. Todos eles foram responsáveis pela educação do Dionísio, né? Ou o Baco, como a gente conhece, né? O Dionísio, ele tinha esse desejo por mais, ele queria sempre mais. Então, ele tinha todo esse cuidado com mel e leites de cabra, e ele falava, não, eu quero mais. E depois ele passou pelas Mênades, que abandonavam suas casas para ficar seguindo o Dionísio. Queria mais, muito mais. E ele ficou durante a vida toda buscando esse perfil do êxtase, né? O que é o êxtase? O que é esse prazer absoluto? Isso é o que a gente chama hoje em dia de adicções, né? Antigamente, a gente tinha essa referência de adicção quando a gente pensava no drogado, ou no viciado em drogas, né? Ou no viciado em álcool, por exemplo, no alcoólatra. Esses termos foram um pouco atualizados. Hoje em dia a gente chama de alcoolista ou toxicômano, mas de qualquer forma o que acontece ali é um movimento que a gente conhece como adicção, que nada mais é do que esse desejo pelo êxtase, o querer mais, essa insaciabilidade, né? Esse ímpeto que coloca todo mundo numa busca incessante por esse lugar de satisfação.
É a borboleta no estômago 24 horas. Exatamente. É a tal da borboleta no estômago que, vamos combinar que com a sociedade hoje como está, com tantas demandas, difícil a gente sustentar esse lugar de prazer o tempo todo. Né? Impossível. Impossível. Então, a gente tem que aprender e trabalhar nas nossas habilidades de lidar com a insatisfação, com a falta, com o não. Com a né? frustração. Com a frustração, que é o que a gente vê muito das gerações atuais hoje, com dificuldades em lidar com esse não. Não posso ter, não posso ser o que quero ser somente, tenho que me adaptar a uma sociedade, tenho que responder a uma demanda, né? É interessante hoje, se eu te ligar, por exemplo, hoje no WhatsApp, e não te avisar que eu estou te ligando, você vai ter que me responder. Isso incomoda, porque você vai ter que me atender e atender uma demanda imediata. Se eu te mando uma mensagem escrita, você tem um tempo para pensar, você me responde quando você quiser, certo? As pessoas estão fugindo desse lugar de demanda, elas não querem atender demandas. Estão cada vez mais distantes. Né? Cá pra nós. Ou, né, tem essa assim do tipo, deixa eu me pensar, deixa eu ver como me apresento, o que quero responder, e aí posso responder do jeito mais, né? Que não fique uma imagem estranha, então eu vou ganhando tempo nisso. Só que E nesse criando ganhar uma tempo, imagem que às vezes também não é real. exatamente. E nesse ganhar tempo, eu perco tempo um tempo precioso ou valioso, que seria um tempo de formação de vínculos, onde as pessoas se falam mais, estão mais próximas umas das outras. É isso que preenche os nossos vazios emocionais, e não os produtos que se tornam os nossos vícios de consumo. Se a gente conseguisse estabelecer relações mais de qualidade e não tão de quantidade, né? Concordo plenamente. Tem que ter... O menos é mais. Como é que a gente vê as redes sociais, né? Milhões de amigos. Quanto mais seguidores, quanto mais me encanta, mais me coloca num lugar onde estou sendo visto. Por quem? Por quê? Isso que eu ia falar agora. Por quem? E por quê? Exatamente. Por que aquelas pessoas estão ali? Né? Será que de fato elas se interessam por aquilo que eu falo ou sobre aquilo que eu trago como comunicação? Ou elas querem estar só nesse círculo do mais, da quantidade e não da qualidade dessas relações? Né? Então a gente vê hoje, por exemplo, nesse movimento da internet, as pessoas se viciando nesse lugar de postar conteúdo só para garantir o olhar e aí ficar horas e horas e horas acompanhando os seus curtantes, né? Que são aqueles que curtem as suas fotos. Eu nem sabia desse termo, gente. 40 a mais mesmo. É um termo mais, né? A gente tem que se adaptando aos termos, às terminologias. Amor. Não, aprendi muito com você já. Porque, pelo amor, não sabia nada disso. E há aquele ainda que categoriza a curtida, né? Então, assim, se é uma curtida, vamos pensar, eu vou colocar uma foto bonita, sensual, do meu rosto, e eu quero me mostrar como mulher, qualquer coisa assim, eu vou ficar ali horas vendo quantos homens curtem a minha foto. Então, eu qualifico esse número de quantidade de curtidas, né? Você jura? Verdade. Passada. A passada engomada, juro. Só que, para além disso, o que é o mais importante? É o pensar no tempo que se demanda numa relação que não existe. Ou seja, numa fantasia. Total! Não é? Mesmo porque aquele cara pode ter dado um like ali e nem ter olhado assim, com tempo. Vai, Exato. só pum. Aqueles 2 segundos, pá, que você vai curtindo. Porque você ouviu falar, porque conhece, não porque você apreciou, porque você olhou, porque você desejou. Exato. Então é tudo uma ilusão na cabeça dessa pessoa. Ou porque você compactua daquele conteúdo produzido, né? Porque às vezes a gente traz informações na internet, ela é extremamente útil, porque ela traz informações de todos os tipos, ela, né, pulveriza dados e informações muito rápido, né? Excelente. É acessível. Em qualquer lugar que você esteja hoje, você tem acesso à internet, então é mais fácil. Mas, de qualquer forma, isso se torna um vício pela forma como você lida com a internet. Assim como, por exemplo, quando a gente pensa em compras, né? Então, lógico que todo mundo quer ter alguma coisa nova, alguma coisa bonita. O mundo está aí, o consumo está aí, faz parte da sociedade, a gente tem um lugar de consumo, é inevitável. Mas como eu me relaciono com esse consumo?
como que eu coloco esse consumo como prioridade para além das relações sociais. Eu perco horas ali no meu site de compras. Quem aqui não tem um carrinho de site de compra cheio de coisa que gostaria de comprar, mas que quando chega ali na hora de dar o pagar, cai no princípio da realidade e fala, não, acho que não vai dar. E fica aquele carrinho de compras parado com milhares de produtos ali. Toda vez que eu olho ou que eu sinto um vazio, eu falo, deixa eu ver o que eu compraria. Deixa eu ver com o que eu gastaria. Gente, o povo tá louco mesmo. Essa é uma demanda da atualidade, muito por essa questão. Não só todo mundo fala muito sobre a pandemia ainda, os efeitos da pandemia. As pessoas estão cada vez mais distantes de vínculo há muito mais tempo. Isso que eu ia falar, gente. Agora toda a culpa, todo o boleto cai na pandemia. Exato. Já percebeu? Exato. E é muito anterior a isso, né, André? É muito mais. anterior, gente. Imagina. E eu acredito também que ninguém que é bom fica ruim. Agora, o que era ruim saiu do armário. Exato, ficou evidente. Ficou evidente porque ele não deu conta de ficar naquele núcleo familiar ou naquele movimento que ele tinha de vida, que era uma vida, às vezes, muito mais social do que com a solitude dele. Exato. E aí começaram... Porque quem é bom, gente, é morrer bom. Esquece, não vai mudar. Isso não muda. Ele já não era bom, amor. Desculpa. Agora veio à tona esse lado de não ser bom. Ele apareceu. Exato. Que eu falo pra todo mundo. Todo mundo teve que sair do armário. Exatamente. E os recursos para sair do armário ficaram mais possíveis, né? Então, como a gente estava falando da internet, né? O quanto isso é acessível. Então, lógico que isso traz não só os sites de compras, mas esse site, né? Esse consumo dos curtantes, né? Ou esse consumo desse voyeurismo e exibicionismo, que também é um movimento viciante, em certo sentido, né? Ele traz ali uma necessidade. Mas o ponto é a gente pensar, ó, vamos tentar recordar, né? Minha família, por exemplo, veio toda do interior e antigamente, quando as famílias se reuniam, eles sentavam para conversar. Todos sentavam para conversar e ninguém tinha celular na mão. Ninguém era tinha... ótimo. Ótimo, saíam assuntos milhares, receitas, todo mundo comia junto, né? Quantos desses movimentos vinculares se estabelecem hoje em dia de uma forma, né, proveitosa, vamos dizer assim, sem ter um celular beirando um momento qualquer em que todo mundo para cada um checar suas mensagens? Raríssimo. Quantos pais se comunicam com os filhos, né, dentro da própria casa e se comunicam pelo celular assuntos que poderiam ser tratados numa mesa de jantar, por exemplo? Com certeza, porque eu já vi isso acontecer. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando nada mais quando a gente fala desse vazio, né? Parece uma coisa tão distante assim, mas Que o vazio distante. é falta de amor, de afeto, sabe? Afeto, afetividade. Afetividade. Dessa proximidade entre pessoas, desse olhar, né? Olhar nos olhos. Quantas pessoas olham nos olhos umas das outras? Pouquíssimas. Gente, por que as pessoas têm tanto medo de olhar nos olhos? Não sei, né? Se cada um tem os seus, vamos dizer assim, as suas inibições, né? Psicanaliticamente falando, suas inibições. Pelo lado, né, da psicanálise. Mas vamos olhar para um lado natural aqui, né? Social. Existe uma questão que é como estou sendo visto. É um medo do que o outro está vendo. Julgamento? Julgamento, bastante. Julgamento. O olhar furtivo, ele traz muito esse medo do julgamento, né? O que você está pensando sobre mim? O que você está desejando que eu faça? O que eu preciso fazer para que você me goste? Exatamente. É a tal da aceitação. Exatamente. Meu Deus, o povo ainda está preocupado com a aceitação, cara. Então, e assim, olha, a gente vai estar sempre... 2024! Então, mas nós vamos estar em 2084 e nós vamos estar nessa. Juro. Sabe por quê, É tão André? primitivo isso? É extremamente primitivo. Porque vamos partir do princípio que assim, ó, a gente nasce e a gente se constrói como pessoa a partir de um outro, que são os pais, né? Ou as figuras parentais, ou quem exerce esse papel. Então, a nossa dependência de um outro, ela é eterna. O ponto é que eu preciso aprender a olhar também por mim mesmo. Não é só por mim mesmo ou só pelo outro. É um equilíbrio. Eu posso olhar pelo outro, porque se eu não olhar pelo outro, eu não tenho um comportamento social possível. Eu não vou estar preocupado com
cara que está na fila atrás de mim, o trânsito. Eu tenho que me responsabilizar pelo outro na medida que convivemos em sociedade. Mas, faz sentido. Quando eu penso nesse sentido do tipo, o que você quer de mim ou espera de mim, é muito distante do real. Por quê? Se a gente mesmo não sabe o que a gente quer pra gente, como que eu posso achar que o outro tem certeza daquilo que ele quer de mim? Não, e vamos combinar que a gente muda o tempo inteiro de opinião. Exatamente. Então, como que eu vou? Ainda bem, né? Amém! Ainda bem. A melhor parte da história da vida é essa. Você poder mudar o tempo todo. Exato. Que beleza! Exato. Não poder ter que ficar naquele padrãozinho. Tudo bem que tem os que ficam no padrão ad eterno. Sim. Meu Deus, uma coisa assustadora. Só ir numa prefeitura que você vai ver. O cara lá tá há 28 anos fazendo a mesma coisa. Oi? Exatamente. Meu senhor, como que tá sobrevivendo? E isso estabelece um dos dificultadores também do vínculo, que é esse radicalismo, vamos por assim, né? Quando você se estabelece numa posição ou tem uma ideia sobre a vida e você não se abre para ouvir um pouco do outro. O que o outro traz como novo, o que o outro traz como, sabe, algum conteúdo relevante, algum conteúdo, né? Vamos escutar um pouco mais um ao outro. A gente não se escuta. A gente se fecha na nossa opinião ou na nossa posição e acaba não escutando um outro. E eu não estou dizendo concordar com o outro, estou dizendo escutar. Olha a diferença. Bem mais simples. Certo? Exatamente. Nem tá exigindo tanto. Exatamente. É só ter uma sororidade aqui, né? Presente. Vou te ouvir. Exato. Fala. E esse querer aprender, né? O aprender, de novo, não significa mudar a sua posição, mudar os seus valores, nem nada disso, mas significa eu dar a oportunidade de ouvir uma opinião diferente da minha e avaliar, olhar para aquilo, só. Né? A gente faz muito pouco esse exercício do olhar. Olhar uns aos outros, que a gente estava falando sobre o olhar nos olhos, olhar o que o outro pensa, olhar para o mundo que está ao nosso redor. Eu trago um exemplo nas aulas, eu sempre brinco com os alunos, eu digo assim, se eu for daqui, por exemplo, até a praia, eu vou percorrer um caminho e quando eu chegar lá, se eu for pensando em si mesmada, pensando em mim mesma, voltando para os meus pensamentos, eu não vou ver absolutamente nada daquele caminho. E se eu for olhando, fica para trás. E se eu for daqui até a praia, olhando o caminho, eu vou levar o mesmo tempo, mas vou trazer comigo muito mais coisa. Encheu a bagagem. Trouxe novos conhecimentos. Não é perder nada, é ganhar coisas. Né? Mas as pessoas têm essa tendência a pensar que se eu abrir mão daquilo que eu penso, ou se eu ouvir uma opinião, ou se eu mudar, como você mesma disse, que é fato, a gente muda o tempo todo, eu vou perder aquilo que eu construí ou aquilo que eu conquistei. E na verdade é um erro. Eu vou ganhar algo mais. Aquilo que eu já aprendi e já conquistei está lá. Não muda. O que eu vou conquistar mais é um novo, é um agregar coisas. É um bônus, meu Deus. Exato. Ninguém quer saber do bônus. Acho que as pessoas têm medo um pouco desse bônus, né? Por quê? Porque a gente está acostumado com padrões. A gente precisa, o que a gente chama assim, num termo técnico, que eu vou, né, colocar aqui, que é bordas. O que são bordas? São os nossos limites, que é quem somos. Quando a gente pensa na gente, por exemplo, a nossa primeira borda é o nosso nome. É o que nos dá a nossa característica, né, a nossa estrutura. Eu sou a Patrícia. O jeito como me visto, o jeito como falo, as pessoas com quem eu convivo, como eu interajo com o meio, com as pessoas da sociedade, isso tudo são as minhas bordas, que constituem quem eu sou. E as pessoas têm medo, as pessoas não sabem, não conhecem mais as suas próprias bordas. Elas têm medo de mudar qualquer coisa e se perder naquilo, né? E transitar em um mundo que eu não conheço. Isso você está falando numa faixa etária? Se eu pudesse dizer que hoje está assim, uma faixa etária praticamente universal, né? Principalmente do jovem adulto, que antes era o adolescente, né? A gente está mudando as faixas etárias, tudo está mudando. Nossa, né? As pessoas estão entrando em faixas etárias mais adiantadas, postergando isso, né? Então, os adolescentes hoje estão indo até os 20 anos de idade, a adolescência. A juventude começa aos 21,
né? As pessoas amadurecem mais tarde. Então, Por isso que demora pra sair da casa dos pais. exatamente. E por isso que demoram para se colocar no mundo, É. né? E constituir Automático. essas identidades e se ver como sujeito, como pessoa. Criar as relações. Exato, exatamente. Estamos Exatamente. errando, hein? Assim, eu acho que toda mudança social, ela vai continuar acontecendo. A sociedade antigamente, como eu falei, antigamente as pessoas sentavam na calçada e conversavam. Sim. Não tinha celular. Hoje em dia tem celular e tem assalto, né? Então se você sentar na calçada, ainda é capaz de você ser assaltado na cidade, né? Com toda certeza. Exato. Só que a gente, apesar dessas atualizações, a gente precisa encontrar novos caminhos para continuar se olhando, continuar sustentando esse vínculo, para poder manter um pouco dessa demanda que a gente tem de afeto menos no vazio, né? Com tantas Sair do buscas raso, insanas, gente. exato. Porque aí a adicção ela vem como um todo, né? Esse vício, esse buscar esse êxtase, querer sempre mais e mais num lugar de quantidade e não de qualidade. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo Papagaio. contaminado. Não, menina, como que a gente faz pra mudar esse game? Então, eu acho que, assim, as pessoas, primeiro que a gente tem que disseminar um pouco esse pensamento, né? Por isso que eu adorei vir falar aqui, assim, que é esse... Vamos nos abrir um pouco mais para esse lugar do vínculo interpessoal, sabe? Pessoas são pessoas em qualquer instância, né? E qualquer lugar do Qualquer mundo. lugar do mundo, né? Então, todas as pessoas têm inseguranças, todas as pessoas têm medos, todo mundo tem angústia, ainda mais hoje em dia, né? Nessa sociedade que tudo se medicaliza, então agora virou todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tem um monte de nome. Gente, todo mundo virou autista, você percebeu? Exatamente, também. O autismo também é uma coisa que todo mundo agora se intitula autista. Mas, E tem prazer Exato. de falar. Olha que louco. mas por quê? Você sabe por quê? Não. Porque justamente como as pessoas estão cada vez mais sem identificação nessas bordas que eu comentei, porque os vínculos estão mais frágeis, então as pessoas não conseguem se achar muito, assim, o que sou e quem sou. Então elas Precisa ter buscam um uma recurso tribo. de um nome, precisa ter uma tribo. Não estou dizendo que o TDAH e o autismo não existem, Claro, a existe, gente né? não é ignorante nesse ponto, né, Brasil? Mas Pelo amor de Deus. essa universalização do termo, esse tenho que me encaixar num grupo, num diagnóstico, né? Tenho que me encaixar numa categoria. E eu conheço médicos, sou da área da saúde, e sei muito bem o tanto que eles erram nesse diagnóstico. O erro é gigante. E por quê, né? Porque se a gente for pensar em termos aí, entrando assim, né, rapidamente, muito superficialmente em políticas públicas, não tem uma qualidade no sentido de ouvir de fato uma pessoa e entender qual é a demanda dela. Muito né? mais fácil dar um carimbo e te ouvir 10 minutos. Exato. E você que lute. Exato. E dentro de um CID, que é um código de identificação dos transtornos, eu coloco ali numa categoria e tá tudo certo. Só que eu ignoro uma série de fatores. Por exemplo, como esse que eu estou dizendo, desse afrouxamento dos laços vinculares, dessas faltas, dessa dificuldade que as pessoas têm de lidar com frustração. Porque vem a partir desse eu não lido com não. Tudo que a criança quer hoje se dá. Né? Ah, eu quero o celular. Bom, para ficar quieto, então pegue o celular. Pega tablet. Tem tablet para criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu falei isso aqui hoje. É muito mais fácil eu colocar um tablet e almoçar tranquilo e a criança lá com o dedinho, tim, galinha pintadinha, blá, 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 e daquela galinha pintadinha vai para um galão pintadão, né, amor? Exatamente. Simples assim. Exatamente. E a mãe não tá nem vendo, Exatamente. filha. Tá? Ai, porque ela só fica quieta, ai, se dá o celular. Exatamente. Você acha que criança sabe o que é celular, gente? E aí assim, olha, eu vi uma cena bizarra outro dia, assim, muito Pelo simples. amor. Muito simples. Um jovem, 12, 13 anos de idade, a gente tava num grupo de pessoas, e aí alguém falou assim, bom, vamos pedir uma pizza? Vamos pedir. Você pede? Ele disse assim, como que eu falo? E eu disse, gente, mas Oi? alfabetizado, né? Lê, escreve, anda e fala. Peça a pizza. E aí eu me resguardei no direito de pensar, falei, bom, deixa eu ver como ele se sai dessa, vamos ver, né? É. Aí a mãe ainda explicando, não, você liga lá,
Você cumprimenta, fala boa noite, gostaria de pedir uma pizza. E ela foi assim, narrando como ele deveria fazer. Mas por quê? Porque eles não se comunicam. Óbvio! Né? Estão presos nos seus universos digitais. Onde se fala por código. Sei lá, por fantasias, né? Por skills, que são fantasias que coloca e eu viro um personagem. Então eu não sei ser eu mesmo. Eu não sei ser alguém que... Mas cadê a educação? Se põe. Então, assim, são essas mudanças sociais que eu falei, né? Assim, as pessoas entendem esse lugar da... Vou deixar livre, vou, né? Péssima, hein? Vamos combinar. Que retrocesso. Meu Deus. Exato. Em vez de a gente estar andando pra frente, nós estamos dando uma puta de uma ré, cara. Exato. Os caras estão demorando pra sair de casa, já descobri, lógico. Vou perder essa mamata? Exatamente. Imagina! Se tem quem faça, tem quem limpe, tem quem pague. Por que eu preciso? O Dionísio, bem. Exatamente. Que é esse prazer puro, né? Puro, eu só quero o êxtase. Gata. Né? Eu só quero o êxtase, o prazer, aquilo que me deixa feliz, né? E... Agora já vamos chamar a atenção das bonitas. Né? Tá vendo, mães? O que vocês estão fazendo? Vários Dionísios. Agora depois eu pergunto, como que você vai colocar esse Dionísio no mundo se você partir? Porque você pode infartar com 45 anos, sem te dizer. Porque ninguém tem um prazo de validade. A gente não veio, a gente só sabe que a gente nasceu. Quando a gente morreu, ninguém ainda descobriu para dizer, olha, na quarta-feira, às 3 horas da tarde, você vai infartar, tá? Você vai morrer com 45 anos. Aí você vai deixar o quê? Como esse ser vai lidar com o mundo? Só me responda, porque na sua época era outro mundo. Agora, meu bem, não tem mais lugar para mediano. Tem mais essa ainda. Exato. A concorrência é acirradíssima. Se esse cara não for muito bom, ele vai ser um mero operacional de alguma coisa, com muita sorte. Ganhando no máximo 2 salários mínimos. Eu acho bem fora da realidade do que vive. Exato. Eu acho que esse ser muito bom que você colocou tem uma coisa que é importante, que é justamente isso que eu estava falando, de a capacidade de criar vínculos com pessoas. Isso faz uma diferença brutal no mercado de trabalho, nos estudos, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. É hoje o povo não está procurando só o cara que é bom no que faz, mas o cara que tem inteligência emocional. Porque ele consegue sair de uma área e ir para outra, e para outra, e para outra. Exato. As grandes empresas estão procurando isso. E ninguém fica mais com funcionário 10 anos, como ficava antigamente. A rotatividade está muito grande. E esse cara que é bom, se destaca, automaticamente o concorrente vem e pega. Você tem que formar um outro. Exato. Então está tudo muito dinâmico. Exato. Será esse que dinamismo... esse cara está também preparado? Mas é um mercado de trabalho, gata. Isso é inquestionável e não vai dar ré nisso. Não vai, sem te dizer. E quando não, se é uma multinacional, já manda para fora. Já manda. Isso que eu acho ótimo. Isso é uma outra questão, assim, da atualidade, que a gente tá meio que sujeito a, né? Essa urgência. Tudo é urgente. Então, a troca de emprego é mais rápida, né? As pessoas buscam eu quero mais, eu quero me recolocar rápido. As pessoas buscam novos, sei lá, eu acabei de comprar uma casa, já estou pensando na próxima casa que eu vou comprar, no próximo carro. É tudo urgente. Qual é a demanda da urgência, né? Então, aí eu já acho o seguinte, é uma eterna insatisfação. Insatisfação, exato. O cara tá lá, então nada supre aquilo. Então, nada traz felicidade, cacete. Depois de comprar uma casa, eu tô pensando na outra. Por isso que eu falei que a adicção, ela não é um extraterrestre, sabe? Ela tá dentro da nossa casa, ela nos pertence. Mas muito mais que todo mundo sonha. Exatamente. Hello, nós estamos bem. Exatamente. Agora que eu achava que era 90%, 101%. Já mudei o índice. Exato. É 101%. E óbvio que, né, aí ao que vou me viciar é uma escolha, né? Então pode ser, aí sim voltamos lá ao alcoolista, ao drogadicto, à pornografia, ao vício em sexo, em compras, tudo isso é adicção, né? Adicção amorosa. Essa tá demais. Gente, pra mulher caos. então, puta que o pariu. O que tá acontecendo, Brasil?
Gente... E a gente ouve isso direto nos consultórios, essa carência que paralisa. O que acontece? Me explica, pelo amor de eu vou te Dada. Eu vou te explicar. Vou te explicar. Assim, eu pensava muito assim, né? O que gera essa demanda tão grande hoje? Né? O que gera? O que gera é assim, as pessoas têm uma dificuldade absoluta em contemplar aquilo que tem. Então, eu sou aquela que precisa colocar no papel ainda, sabe? Eu sou da época do escrever, da agendinha. Amor. Exato. Essa coisa muito etérea iPad, eu falo, não, você não tá entendendo, eu preciso escrever. Aqui, ó, caderninho. Então, eu tô desenvolvendo justamente agora uma tese em função do mestrado que eu tô fazendo, e aí a ideia é, assim, pensar o que leva a essa adicção amorosa. Então, eu criei uma personagem, e essa personagem, ela é uma dançarina tangueira que dança uma única dança, que ela considera a melhor dança que ela já teve com um parceiro. Então, ela se chama Mirta e tem o Gaston. E o Gaston abandona ela na pista e vai embora, né? E ela fica com aquele desejo de querer ter uma nova dança com o Gaston. E aí ela não consegue encontrar mais ele por pista nenhuma de dança e ela sai pelo mundo buscando esse novo parceiro de dança que vai dar a ela a tal famosa dança interminável. O que é a dança interminável? É esse êxtase, sabe? A melhor dança que eu possa ter. E aí ela viaja pela Índia, pela Rússia, pela Nova Zelândia, por Portugal, ela vai indo no mundo e a cada lugar que ela conhece um dançarino diferente, uma dança diferente. Não é o Gaston, não é a dança interminável, mas ela não consegue, até certo ponto, enxergar que naquelas danças e com aqueles parceiros também tem prazer, também tem felicidade, também tem satisfação, só que ela fica buscando aquela do êxtase, né? Então, o que acontece hoje é isso, as pessoas ficam buscando esse lugar de muito, como eu falei, e esse prazer, a satisfação, ou essa plenitude que não existe, essa semi-plenitude, ela vai ser encontrada em laços pontuais e em alguns lugares específicos. Então, eu tenho poucos amigos, mas que me dão aquele amor ou afeto que eu gostaria, que é um afeto de qualidade. Eu tenho alguns parceiros de trabalho que me admiram e que me dão um retorno sobre o meu trabalho. Então, eu me sinto bem a partir desses poucos colegas. Eu tenho a minha família, que pode se constituir num marido e filhos, só os filhos, os pais, enfim. Mas que dali eu consigo também tirar boas relações vinculares. Mas não, as pessoas estão preocupadas em quantos eu tenho de seguidores nas minhas redes sociais. Em quantas pessoas eu tenho que ter de amigos, que são amigos que nem se relacionam, para parecer que eu tenho muito. A gente perde oportunidades de contemplar aquilo que a gente tem. A gente não olha o que a gente tem. Não vive o momento. Exato. Né? E aí, lógico que tudo vai parecer insatisfatório. Se eu quero uma casa enorme e eu compro a casa enorme e eu não dou tempo de contemplar aquilo, eu vou buscar algo maior. Algo maior em que sentido? Quanto maior? Como que eu balizo qual vai ser o limite? Não tem limite. Não tem limite. Claro que não, porque insatisfeito não tem limite. Exato. O insatisfeito. Exato. E aí é essa busca insana, né? Então, assim, buscar a gente sempre vai, porque é o que nos mobiliza para viver. Só que eu tenho que ter um limite da busca ou um qualificar essa busca. Olhar mais as relações, olhar aquilo que tenho, me dispor a olhar tudo com um pouco mais de afeto, sabe? Não tão distante, né? Para poder me satisfazer com aquilo de fato. Senão, eu vou ser eterno vazio. No caso da sua personagem, ela vai para outros países, ela tem outras danças, só que ela não se entrega, é isso? Ela não consegue entender que naquelas danças que são diferentes daquela vivenciada no seu tango, que era a sua dança de origem, também tem algo a se aprender, né? Então, por exemplo, ela aprende as lições com um indiano, né? As lições da vida, são 4 lições da vida. Todos eles trazem para ela, para além da dança, um conhecimento. Uma dança mais fluida, sem muita regra, sem ser o compasso binário, que é o que ela segue, que é um compasso mais determinado. Então, ele ensina para ela a fluidez. E ela fala, não, a melhor dança era aquela dança do compasso binário. Então, essa referência é isso que meio melancólica,
sabe? Isso que eu ia falar. Tem um quê extremamente melancólico. Exato. E tem uma não entrega. Uhum, exato. Por quê? Porque enquanto eu tô buscando algo mais, eu não tô olhando o que eu tenho. Então eu nunca vou achar nada. Eu vou estar sempre nesse vazio constante. E a gente tem muito, Andrômeda, assim, a gente tem muita coisa ao nosso redor que a gente pode olhar, de fato, estabelecer vínculos melhores. Tá, exemplos. Por exemplo, eu dou aulas de psicanálise. Poxa, eu tô ali, transmissão de conhecimento, eu tô com uma turma que tem interesse, que quer saber mais, que quer conhecer mais. Isso não é prazeroso? Não é uma troca positiva? Não é uma troca que tem um teor que pode me satisfazer? Sim, agora vamos por um exemplo mais... Da vida do cotidiano. Do cotidiano. Estamos morando mulher juntos poder e, se enxergar. de repente, um domingo eu resolvo fazer um almoço diferente. Então, vamos cozinhar todos juntos? Ou vou fazer um prato que todo mundo gosta, que é um prato comum, pode ser um estrogonofe. Nossa, eu ia falar estrogonofe. Nada de, né, porque é um prato único, né? Mas é assim, algo que todo mundo gosta. E juntos vamos comer aquele estrogonofe falando sobre como estamos nos sentindo... Sabe? Coisas simples, né? O êxtase, quando a gente pensa em muito, a gente pensa numa coisa quase inalcançável. Então, eu acho que aí é que tá o grande lance. A gente colocou essa régua lá em cima, inatingível. Exato. Então, eu acho que até meio que proposital isso.